Peraí. Eu vou pedir para a Adri orar, por favor. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa tarde. Obrigada pela vida de cada mulher que está aqui hoje, Senhor, que tu preparou, que tu escolheu a dedo para estar aqui, para ouvir essa palavra, Pai. Obrigada pela vida da Josi, obrigada por aquilo que tu tens derramado sobre ela, Senhor. Obrigada, Senhor, pela palavra que tu colocou no coração dela para que ela trouxesse hoje para nós. Obrigada, Senhor, por tanto amor, Senhor, por nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque toda vez que a gente se encontra aqui nessa sala, tu traz conserto para nossas vidas, tu traz confronto, tu traz mudança, tu traz renovação da nossa mente. E obrigada por isso, louvado seja o teu nome. Usa poderosamente a vida da nossa irmã hoje, Senhor. Que seja a tua boca falando através da boca dela, Pai. Tu tens toda a liberdade no nosso meio. Opera, Senhor. Opera maravilhas, opera milagres, Senhor. Opera cura. Opera transformação de caráter, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Pai. Amém, amém. Amém. Bom, eu confesso que eu tô com muito temor de falar essa palavra. Todos estão dando para me ouvir? Se não der, me avisa, tá, Fábio? Que tá mais ou menos aqui. Então, para a gente começar, então, já que eu tô com temor, eu quero falar do temor do Senhor, né? Que o Senhor tem falado comigo muito sobre isso, né? Eu queria que vocês, assim, parassem um pouquinho e pensassem o que é o temor, o que temor vocês têm? O que é um temor no espírito de vocês? O temor, ele é medo do Senhor, ele é medo das consequências, ele talvez seja receio de algo. Eu já me perguntei muitas vezes sobre isso para o Senhor, e todas as vezes que eu perguntei, ele me respondeu que o temor é amor por ele, é o amor por ele. Porque o temor é tu não fazer para não desagradá-lo. Não fazer por saber que está fora dos princípios dele, isso é o temor. E o temor é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente entende o temor, eu creio que o Senhor sim nos dá uma dose extra de sabedoria. Então, para começar, eu queria deixar essa reflexão assim, que a gente pare para pensar que temor a gente tem, por que a gente não faz algo? Por medo das consequências ou por estar fora dos princípios do Senhor? Né? Porque o temor, ele tem que ser gerado... No começo, eu creio que o temor vem como um medo, assim, um receio, um medo talvez de consequências ou talvez do que possa vir através daquela atitude que a gente vai ter. Mas depois o Senhor vai nos aperfeiçoando. E esse temor, ele tem que virar amor. Ele tem que virar algo que você não faça por amor ao Senhor, por saber que aquilo ali não está nos princípios do Senhor, que vai estar fora da vontade dele. Então, para começar, o que eu tenho, que isso não estava nos meus planos, mas o Espírito Santo me levou a falar sobre isso, né? Sobre o temor. Então, vamos receber essa palavra com amor no coração e com temor a ele. Porque eu creio que o verdadeiro amor é quando a gente é alinhado, quando a gente é... Porque quando a gente ensina um filho, a gente não ensina, a gente dá amor depois. Mas quando a gente vai ensinar o certo, às vezes a gente tem que ser meio duro com eles, para que eles possam entender e para eles entender que aquilo ali está errado, ou que aquilo ali não é, né, o que a gente quer para eles. Enfim, a mesma coisa o Senhor com nós, né? Quando ele quer nos alinhar, quando ele quer nos ensinar, ele é duro com a gente. E a gente tem que receber isso com amor, porque é por amor que ele é duro.
Porque as pessoas têm mania de falar de Deus como se fosse só, como se fosse tudo liberado, porque ele nos ama. Só que o amor não é isso. O amor não é liberar tudo que a gente quer. O amor é nos ensinar o certo, a verdade, né? E hoje em dia tá muito difícil, porque a mentira virou verdade e a verdade virou mentira. Então, tá difícil ensinar os nossos filhos, assim como tá difícil para o Senhor nos ensinar também. Porque cada vez isso está mais cauterizado em nós. A mentira acabou se cauterizando mais do que qualquer outra coisa, como uma verdade. Então, até nos limpar de tudo isso não é fácil, né? Eu queria, para começar, a gente lesse Romanos 8. Eu vou ler do 1 até o 10. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo ao Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é a morte. Essa morte aqui é a morte espiritual, não é a morte física, é a morte espiritual, né? Mas a mentalidade espiritual é vida e paz, porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, esse versículo, esse Romanos 8, na verdade, eu já recebi a palavra antes de receber a passagem, né? E o fim de semana eu só recebi Romanos, hoje eu fui ler Romanos 8. E tá tudo aqui o que eu quero falar. Quando a gente tem o Senhor, quando a gente recebe, a gente recebe Jesus como nosso Salvador. Não é conhecer Jesus, não é ouvir falar, né? Porque tem pessoas que sabem de Jesus de berço. Eu sabia, mas não o conhecia. Tem pessoas que conhecem, mas não entendem. Então, mesmo que seja desde berço, quando a gente recebe realmente Ele como nosso Senhor, Salvador, o Espírito Santo, o nosso caráter tem que ser transformado. Ele tem que ser transformado, porque senão não funciona. Não funciona. E como que a gente vai ter o caráter transformado? Conforme as coisas que o Senhor vai colocando para a gente viver, né? As situações para nos aperfeiçoar, enfim. E tem um versículo que agora eu não me lembro qual, aonde que é, Fábio, não sei se tu lembra, que fala que sobre a manifestação dos filhos.
Eu até comentei contigo qual que é aquele versículo, Fábio. Fábio, tá me ouvindo? Romanos 8:19. Acho que é isso. 8:19? Acho que é. Ah, é verdade. Porque a ardente expectativa das criaturas espera pela manifestação dos filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que obedecem e andam segundo a vontade de Deus, não segundo as suas vontades. Quando a gente faz algo ao contrário da vontade de Deus, conhecendo a verdade, quando a gente conhece a verdade, quando a gente recebe a verdade e faz algo fora da vontade de Deus, eu vou dar um exemplo, tá? A gente tem pessoas no nosso meio que não vivem nos princípios do Senhor, né? E aí a gente se coloca numa situação que a gente tem que se posicionar como cristãos, como filhos de Deus. Porém, a maioria ali está com outros princípios, a favor de outros princípios. O que a gente faz? Muitas vezes a gente se cala, porque a gente acha que vai estar sendo chata, religiosa, ou vai estar deixando a pessoa constrangida, e a gente acaba não se posicionando na verdade que a gente conhece, do que a gente vive. E automaticamente a gente está negando o Senhor. Pedro disse 3 vezes que amava o Senhor, e mesmo assim ele negou o Senhor. E é o mesmo acontece quando a gente não se posiciona para falar do Senhor, para se posicionar nos princípios dele. A gente está negando o Senhor. Se a gente conhece a verdade e não se posiciona na verdade, a gente está negando o Senhor, a gente está negando Jesus. Porque os filhos que ele espera é os filhos que se posicionem na verdade dele. Não os filhos que querem trazer as pessoas para ele através de mentira, ou através de entretenimento, ou através do que pode ganhar. Não é esses filhos que o Senhor espera. A manifestação que ele quer não é essa. As pessoas acham que é só aceitar Jesus e ir na igreja, que, né, frequentar a igreja uma vez por semana, ler a Bíblia ali de vez em quando, orar, falar com Deus. É ser filho, não, é muito mais. Ser filho é muito mais. Ser filho é andar na verdade do Senhor. Ser filho é andar na vontade de Deus, se posicionando aonde tem que se posicionar. A gente tem mania de se vitimizar muito sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Porque para o Senhor nos formar nosso caráter, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar nós em situações que a gente vai ter que se posicionar. Mesmo sendo dolorido, mesmo sendo horrível, ele vai permitir essas situações. Porque senão o nosso caráter não vai ser transformado. É difícil, é dolorido. Porém, não é impossível. Porém, precisa de posicionamento. Posicionamento. Isso é uma coisa que é muito difícil as pessoas terem, infelizmente. Quando a gente anda em círculos, acontecendo sempre as mesmas coisas, a gente precisa entender que não é o problema, não é o Senhor. O problema é a gente mesmo. Porque a gente passar por mais de uma vez a mesma situação, agindo da mesma maneira, você vai andar em círculo. Agora, se Deus até permite tu passar por uma situação que lá atrás tu já deve ter passado. Eu, por exemplo, estou passando uma situação que eu achei que nunca mais eu ia passar na minha vida, porém está sendo diferente. Porque o meu posicionamento está sendo diferente. Eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que, além de estar fazendo isso para
prós ele para fazer a vontade dele, a obra dele, está sendo para me curar, para curar minha casa, para aprender a depender dele, para depender 100% dele, porque eu estou vivendo assim, a minha vida está sendo 100% estou dependendo 100% dele nesse momento. Passando por uma situação que eu achei que eu nunca mais ia passar na minha vida, que para mim era um trauma. Quando aconteceu essa situação, eu falei para a Fábio, Fábio, eu só não quero ficar sozinha, porque nas outras vezes que eu passei por isso, eu fiquei muito, muito, muito sozinha. Só que não tem como tu sentir solidão tendo Deus. E eu descobri isso passando por essa situação. Que em nenhum momento eu me senti sozinha, muito pelo contrário. O Senhor está cuidando de mim e da minha família. E é uma situação que eu já vivi antes, porém eu estou agindo diferente, olhando diferente. Eu não estou olhando com meus olhos, eu estou olhando com os olhos do Senhor. Eu estou olhando para o que Ele está fazendo na situação, não para a situação que está acontecendo comigo. Eu estou olhando para o que Deus está fazendo. E isso está sendo maravilhoso para mim. E é isso que o Senhor espera dos seus filhos, que eles enfrentem as situações olhando com os olhos deles para que sejam renovados, para que sejam restaurados, para que sejam curados, para que sejam alinhados. E para que isso não faça mais parte da vida da gente, porque quando isso acabar, isso não vai fazer mais parte da minha vida. Porque ele está alinhando tudo que tem que alinhar, ele está consertando, ele está limpando. Mas ele está fazendo isso porque ele está no controle, não sou eu que estou no controle. Às vezes, a alma da gente, ela nos forja, ela nos manipula. E a gente acaba como é que é a palavra, fugiu da minha cabeça agora? A gente acaba criando uma ilusão, criando uma expectativa que nos frustra. Mas uma coisa assim, eu vou falar com vocês com propriedade. Se alguma coisa frustrar vocês, não está na vontade de Deus. Não tá, porque o Senhor não, o que ele diz não frustra, o que ele diz não é mentira. Se te frustrar é porque tu está vivendo uma coisa fora da vontade do Senhor. Não está agindo como ele quer que tu haja. Não tá. Tu está agindo pela tua vontade, ou tu está criando expectativa que vai agradar a tua alma, o teu coração, não o coração do Senhor, porque ele não é mentiroso. E a palavra dele não tem nada de mentira, então não tem como a gente se frustrar. Se a gente estiver descansada nele, a gente não se frustra. Agora, se frustrar, é porque tem alguma coisa errada. Ou a nossa vontade está errada, ou a gente está iludida com alguma coisa que está fora do eixo. Eu escrevi umas coisas aqui. Quando você anda em círculos, o problema está em você. Você até pode viver as mesmas situações, mas não vai ser igual como foi. Se a fé da gente estiver no Senhor, isso vai nos trazer cura. Não vai nos trazer frustração. Isso vai nos trazer alinhamento, não frustração. E isso nunca mais vai nos fazer prisioneiro. A gente nunca mais vai ser prisioneiro daquela situação, depois que isso passar. E a gente estiver olhando com os olhos do Senhor. Conforme a gente se submete, o nosso caráter é transformado. Vai saindo o caráter carnal, pecaminoso que a gente tinha antes de receber ele no nosso coração e vai sendo transformado no caráter de Cristo. Conforme a gente vai avançando, mais próximo ao que Cristo quer que a gente seja, a gente está. Claro que isso, né, é uma decisão diária, não é fácil. Falando assim é muito fácil, vindo falar, mas eu posso dizer para vocês que eu falo eu não vou falar nunca, vai ser da minha boca algo que eu não provei já, e tudo que eu estou falando para vocês eu já provei. Então, eu posso dizer que eu estou falando isso com propriedade. E não é difícil, é dolorido, mas não é impossível.
né? Então, a gente às vezes precisa ouvir para entender que a gente precisa se posicionar diariamente, não é, ai, às vezes é diariamente, porque o nosso propósito, ele não é um propósito que vai acontecer depois que nós estiver alinhado. O nosso dia é feito de propósito. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, tem propósito em tudo. Tudo tem propósito. Cada linha que o Senhor escreveu para a vida da gente tem um propósito. Tem um propósito maior? Tem, mas não quer dizer que tu vai viver por viver até chegar ao teu propósito. Não, desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir, tem propósito. Tudo que tu vai fazer tem propósito. Vai ensinar teus filhos, tem propósito. E outra coisa também, se tu ensinar os teus filhos e não viver aquilo ali, não adianta de nada. Porque os teus filhos, eles têm que aprender com a tua correção, mas eles têm que seguir o que tu faz. A mesma coisa a gente com o Senhor. A gente tem que ouvir a correção dele e agir como ele agiu. A gente tem Jesus para nos dar esse exemplo. Ele veio em carne para nos dar o exemplo de como viver, de como como aguentar. Se ele aguentou, sabe? Eu fico pensando, se ele aguentou não cair nos desejos, né? Nos desejos carnais. Ele foi um homem, ele viveu até os 30 anos no meio sem ninguém saber quem ele era. E ele teve os mesmos, com 30 anos, quantos desejos a gente já teve? Para pensar quantas coisas a gente viveu e quantos desejos a gente teve. E ele viveu isso renunciando tudo. E ele veio para nos dar um exemplo. E a gente tem esse exemplo. Não está conseguindo, pede ajuda para ele. Não está conseguindo, entrega para ele. Entrega. Vai ler, vai buscar, vai ver como que ele agia, como que ele fazia, para seguir o exemplo dele. E depois que a gente tem um caráter transformado, depois que o Senhor, conforme ele vai nos transformando, a gente pode até voltar a fazer alguma coisa, cair em alguma tentação de antes, ou cometer algum pecado, ou alguma atitude que a gente tinha antes, mas a gente não consegue permanecer. Se o nosso caráter estiver transformado, a gente não consegue permanecer. Não consegue. Então, assim, às vezes acontece. Eu sei que eu não quero que me julguem mal pelo que eu vou falar, mas, sinceramente, eu não entendo como que uma pessoa desvia. Porque se a pessoa desvia, é porque algo ainda dela não foi transformada. E ela tem que ver o que é que não foi transformado. Porque uma pessoa que tem o caráter transformado, ela não desvia. Ela não desvia, não tem como, tu não consegue. Tu não consegue desagradar o Senhor. Tu pode até pecar nele, mas tu não vai desviar. Tu pode até fazer de novo, mas tu não vai permanecer. Porque o teu caráter não é mais para aquilo ali. Tu tem o Espírito Santo, ele não vai mais permitir que tu fique naquilo ali. Tu não vai cair 100%. Tu vai voltar lá, mas tu vai retornar porque tu não vai conseguir permanecer lá. E uma pessoa que desvia não consegue permanecer no Senhor, porque tem algo que ainda não foi transformado. Eu vou ler Romanos 1:21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos e suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. E eu procurei o significado dessa palavra obscurecer. E ela significa tornar obscuro, tornar pouco visível, tornar pouco compreensível, esconder, enfraquecer, confundir, deixar atrás, suplantar. Tudo isso a gente faz com o Senhor quando o nosso coração está com a intenção errada.
todas essas palavras aqui, a gente esconde ele, a gente diminui ele, a gente torna ele invisível, a gente torna ele enfraquecido, a gente chama ele de mentiroso. Tudo isso a gente faz quando a gente vai fazer algo que está na vontade do nosso coração. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vou dar o exemplo que o senhor falou comigo. Por que a gente quer que o nosso marido seja convertido quando ele não é? Ou por que a gente quer que o nosso marido busque, tenha um relacionamento com Deus, lê as escrituras, obedece, né? Uma pessoa obediente, tenha relacionamento com Deus, né? Viva uma vida certa, correta. Por que a gente quer isso? Para ele servir ao Senhor ou para ele nos servir? Para ele fazer as vontades do Senhor ou para ele fazer as nossas vontades? Porque se for para fazer as nossas vontades, a gente está fazendo tudo isso aqui com o Senhor. Tudo isso aqui. A gente quer que um filho seja correto, um filho conheça as escrituras desde pequeno. A gente quer que um filho ande no caminho certo para nos agradar ou para agradar o Senhor. Porque se for para agradar o nosso coração, a gente está fazendo tudo isso aqui com o Senhor. Se a gente não viver para agradar o Senhor, não adianta de nada. Não adianta de nada. Se a gente não matar a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor, porque quase sempre vai ser assim, quase sempre a vontade dele vai estar contra a nossa, porque a gente é carne, a gente é falho, a nossa vontade é para agradar o nosso eu, a nossa alma, não o Senhor. Toda vez que a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo tudo isso aqui que essa palavra obscureceu significa. Tudo a gente vai estar fazendo com o Senhor. A gente faz isso tudo com Deus quando seguimos a manipulação da nossa alma e da nossa carne. Quando nosso coração está com intenções erradas. Acabamos agindo para nos glorificar e não glorificar o Senhor. A gente glorifica a nós mesmos, o nosso eu, a nossa carne, a nossa alma, não o Senhor, com a desculpa que é para glorificar o Senhor. Porque o que é para glorificar o Senhor não interessa se dói ou não. Não interessa se a gente está desconfortável ou não. Não interessa se a gente vai ter que sair de onde a gente está. Se a gente vai ter que abrir mão de um filho. Se a gente vai ter que abrir mão de um marido, de uma casa, do conforto. Não interessa. Se for para glorificar o Senhor, a gente tem que estar submissa a isso. E se alguém chegar agora e falar, se tu não negar Jesus, tu morre. O que a gente vai fazer? Será que a gente já está alinhado o suficiente para não negar o Senhor? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu não negaria, mas eu não sei. E ele quer ter a certeza que a gente não vai fazer isso. E para ter certeza que a gente não vai fazer isso, a gente não pode fugir das coisas, das situações, dos consertos que ele quer nos dar, das tribulações que ele permite que aconteça para que a gente se alinhe. A gente dá crédito ao diabo, a gente diz que ataque é quando acontece algo para impedir de tu fazer alguma coisa para o Senhor, daquilo ali se concluir, não uma situação que o Senhor permite acontecer para que tu seja alinhado. Isso não é ataque do diabo, a gente dá crédito a ele, só que até ele tem que pedir para o Senhor se ele pode ou não agir, e ele só vai agir em nós no que tiver ainda no nosso coração, no que tiver desalinhado. Se tiver alinhado, ele não vai tocar. Se tiver alinhado, ele não vai mexer. Se estiver alinhado, ele não vai agir, porque o Senhor não vai permitir. O Senhor não vai permitir. Ele só vai permitir se aquilo ainda estiver roubando o nosso coração. Se ainda estiver gritando aquela vontade ou alimentando a nossa carne. Ele vai permitir, mas para que a gente seja alinhado. Não para nos fazer sofrer, não para nos castigar. Não, é para nos alinhar, para que aquilo não aconteça mais. Só que a gente tem mania de olhar para as situações com os olhos humanos. Ai, pobre de mim, coitada de mim, está acontecendo isso. Ai, meu Deus, o que vai ser de mim? Tu me prometeu que não ia acontecer mais.
Ele deve olhar, meu Deus, minha filha, tu não entendeu nada. Tu não entendeu nada do que eu estou fazendo, que eu estou te aperfeiçoando. Ele tem que amassar a gente mesmo, ele tem que esmagar. Ele tem que esmagar para que a gente seja mudado. Porque senão a manifestação dos filhos não vai acontecer. Porque os filhos que ele quer, filhos assim, transformados, alinhados. Não filhos dodói. Ai, pobrezinho, manhoso, dengoso. Tudo chora, tudo reclama, tudo murmura. Não, não, gente. A murmuração é a pior ingratidão que tem. A reclamação, ai, não estou murmurando, não tô, só estou falando. Não está murmurando, sim. Está reclamando do que o Senhor fez, sim. O Senhor te dá uma coisa, tu quer outra. Tu não é feliz com a tua casa, tu não é feliz com as coisas que tu tem, tu quer mais. Aí Deus vai te dar mais, tu vai querer mais, porque não está satisfeito. Porque tu não é grato pelo que o Senhor te dá. Porque se tu for grato pelo que o Senhor te dá, tu vai agradecer até as coisas ruins que acontecem. Porque tu vai entender que aquilo ali tem um propósito muito maior do que o que tu está olhando com teus olhos. Então, é esses filhos que o Senhor quer. É isso que Ele quer fazer com nós. São poucos, vai ser poucos. Salvação é só creu em Senhor, acreditou, aceitou Ele, tu tá salvo. Mas é só isso que tu quer? Porque eu quero reinar com Ele, eu quero estar lá com Ele, eu quero ver Ele, eu quero viver o que Ele tem para mim, eu quero andar aonde Ele quer me colocar. Não só ser salvo. Não, eu quero muito mais que isso, e Ele separa nós para muito mais do que isso. Só que para isso a gente tem que se permitir. A gente precisa se permitir. Eu vou abrir em Deuteronômio 11, do 26 ao 28. Eis que neste dia ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno nesse dia, e uma maldição se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que vos ordeno nesse dia, se buscardes outros deuses que não conheceis. Quando ele fala buscar outros deuses, enfim, tudo isso, às vezes é a gente mesmo, é o que está dentro de nós. Isso aqui ele não fala de religião ou de... Não, é o que está dentro de nós. É o que a gente prioriza na nossa vida. O que a gente faz? A gente faz por ele ou por nós? O grande inimigo da gente é a gente mesmo. O nosso maior inimigo, porque a gente tem que matar todos os dias. A gente tem que nos matar todos os dias, em tudo. Errou, pecou, não tem problema, não tem problema, não tem ninguém perfeito, a gente vai fazer. Porém, a gente tem que se posicionar e reconhecer, Senhor, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Vai ter uma hora que tu não vai mais fazer, porque aquilo ali não vai estar mais dentro de ti, tu vai estar limpo daquilo ali. Em Hebreus fala que somente os santificados, é isso, né, Fábio? Verão a face do Senhor, né? Somente os santificados verão a face do Senhor. E para a gente ser santificado, é isso, né? É os que se santificam, né? Isso. Os que estão em santidade. Os que estão em santidade. O que é a santidade? É estar na vontade do Senhor. É estar nos matando todo dia. É a mesma coisa a gente querer comer uma coisa e nos fazer mal. E a gente vai comer mesmo sabendo que vai fazer mal, ou a gente vai decidir não comer porque a gente sabe que aquilo ali vai fazer mal. A nossa alma está gritando, a nossa carne está gritando, nosso estômago, a nossa vontade está gritando, mas a gente está com aquilo ali na frente, mas a gente não vai fazer.
Porque aquilo ali, porque a gente já sabe que aquilo ali vai nos fazer mal. A gente não vai estar experimentando, a gente já sabe que aquilo ali vai fazer mal. E é isso que o Senhor espera de nós. É esse posicionamento, falar em posicionamento é muito fácil. Mas e que tipo de posicionamento o Senhor quer de nós? É esse tipo de posicionamento. É se posicionar, é não negociar a verdade. A pastora, a Jaque, falou ali, aquele versículo, falou que não sabia para quem é. É para essa palavra. Porque não vai, o Senhor não... Isso não... Só vai agradar o Senhor quem fizer isso. Que andar na vontade dele, independente do que for nas coisas mínimas. Se ele cuida de nós nos detalhes, ele quer que a gente se posicione nos detalhes. Não é só nas grandes coisas, é nos detalhes, para que quando vem as grandes coisas a gente suporte e a gente aguente e a gente consiga se posicionar. Vai fazer 4 anos de conversão. Eu me lembro das coisas que eu vivi, não fui eu. Parece que não, ele me limpou. Eu lembro do que aconteceu, mas o sentimento de quem viveu aquilo ali, eu não tenho mais. Eu não tenho mais. E mesmo que eu passasse por 1000 coisas que eu passei antes, não ia ser igual, porque meu posicionamento ia ser diferente. Ia ser diferente. Então depende de nós. Depende da nossa... do nosso posicionamento. A gente tem que ter relacionamento com o Senhor, tem que ler as Escrituras para conhecê-lo, mas a gente precisa ter posicionamento no que a gente entendeu. E nem sempre a gente vai ler para fazer, a gente vai fazer e vai ver que a gente está fazendo... Que nem ele falou comigo. Quando ele começou a falar isso comigo, eu quase morri. Teve um dia que eu só chorei, de tristeza, de ver como que as pessoas conhecem a verdade e não conseguem viver, porque o que tu mais vê dentro de uma igreja, as pessoas conhecendo e não vivendo. Vivendo ali naquele dia que tá ali, depois não vivem mais. E eu fico pensando quão triste o Senhor fica de ver isso. Eu tô pregando a palavra dele, eu tô falando da verdade dele, mas meus filhos não vivem isso. Como que fica? Isso é muito triste, gente. É muito fácil falar que serve o Senhor. É muito fácil falar que tem Jesus, que vive, mas não é fácil viver. Não é fácil, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não sei mais viver longe do Senhor. Eu não sei mais. Eu não sei, eu não me permito isso. Posso sentir vontade de algumas coisas? Sinto, a gente é humano, a gente vai sentir. Quer ver uma coisa que eu sinto vontade e não faço? É beber uma cerveja. Eu morro de vontade, mas eu não faço, porque eu sei que isso não é mais para mim, ele não quer mais isso para mim. Ele me limpou disso. Eu não vou seguir a minha vontade, eu vou seguir a vontade dele. E eu não quero. Já fiz, já teimei lá, beber uma cerveja, fiz e me arrependi até o último fio do meu cabelo de ter feito. Parece que eu estava traindo o Senhor. Parece que eu estava... Pode chamar de religiosidade o que for, mas o sentimento que eu tive é que eu estava traindo ele, porque ele já tinha me falado que não era para mim fazer mais. E eu segui a minha vontade, fui lá e fiz. É uma coisa boba? É, mas é nas pequenas coisas que a gente é tentado. É nas coisas sutil que o inimigo, aproveita e traga a gente. Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante em tudo, até no que sai da nossa boca. Em tudo. Em tudo. Porque todo o tempo a gente tem que estar posicionado no Senhor. E se a gente estiver posicionado no Senhor, a gente vai estar na vontade dele. E se a gente estiver na vontade dele, a gente não vai precisar se preocupar com nada, porque quem vai cuidar vai ser ele. E era isso que eu tinha